palestra de hoje tem como tema Não vim trazer a paz, mas a espada. Em Mateus 10, não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim pôr em conflito o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe. Os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por amor a mim, a encontrará. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, toda ideia nova encontra oposição. Toda ideia foi implantada com lutas. Quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia verdadeira, com bases sólidas, o pressentimento adverte que se trata de perigo para quem está contra ela e seus adeptos. A importância da ideia é dada pela emoção que provoca, como violência e cólera dos adversários. Jesus proclamou uma doutrina contra os abusos dos fariseus, escribas e sacerdotes, por isso o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. A ideia sobreviveu porque é verdadeira e desenvolveu-se porque estava nos planos de Deus. O mais importante para Jesus, condição expressa da salvação, foi a caridade, fraternidade e amor ao próximo. A doutrina de Jesus condena a violência. Ele disse que todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, vossos inimigos, façam bem aos que vos perseguem. Quem matar pela espada, perecerá pela espada. As guerras de religião foram mais cruéis e fizeram maior número de vítimas que as guerras políticas. A responsabilidade não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente, transformando-a num instrumento a serviço das paixões. Jesus previu o que aconteceria. Quando disse, não vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era, não pensem que minha doutrina se estabelece pacificamente. Ela trará lutas. Meu nome servirá de pretexto porque os homens não terão me compreendido. Os irmãos, separados por suas crenças, a divisão se fará entre membros da mesma família que não terão a mesma fé. Quando o campo estiver preparado, eu enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, o verdadeiro sentido de minhas palavras, pondo fim à luta que divide filhos de um mesmo Deus. No livro O Evangelho Pede Licença, de Paulo Alves Godoy, As Duas Espadas, nos lembram de um trecho importante do Evangelho de Lucas, no capítulo 22, quando Jesus recomendou aos discípulos que vendessem suas roupas e comprassem armas. E os discípulos disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E o mestre responde, basta. É importante lembrar que, nesta ocasião, Jesus e os discípulos já haviam passado, então, pela última ceia. Já havia ocorrido o lava-pés, já havia, então, sido exposto que, dentre os 12 discípulos, um deles seria o traidor do Mestre. Jesus também afirma que Pedro o negaria 3 vezes. Então, Judas sai para que pudesse buscar os guardas para prender Jesus, e os 11 discípulos e o Mestre Jesus se encaminham para o Horto das Oliveiras, quando posteriormente ele deverá ser preso. Portanto, ele recomendou mesmo que se desfizessem das vestes para comprar armas, estimulando a violência?
duas armas poderiam conter os homens armados, tendo Judas Iscariotes por guia, buscando Jesus no Horto das Oliveiras? Paulo Alves Godoy afirma que eles eram 12 pacifistas. Jesus, mais 11 discípulos que pregaram por 3 anos perdão, amor e tolerância, coagidos a lutar com espadas. Em Mateus 5, Jesus pediu para oferecermos a face direita para quem batesse na esquerda. Ele poderia recomendar o revide contra os que o buscavam? Isso conflita com tudo o que nos foi ensinado no Evangelho. É imperioso extrair dessa passagem o espírito que vivifica, desprezando a letra que mata. Em Mateus 26, Pedro feriu um dos soldados na orelha e Jesus falou: embainha a tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido, contradizendo que os apóstolos comprassem armas. Jesus quis demonstrar que haveria necessidade de apenas 2 espadas: a espada da verdade, que ataca a mentira, e a espada do amor, que pode regenerar o mundo, reformando os homens. Com a espada da verdade seriam desmascarados os falsos religiosos. Combateria o apego de homens como Pilatos, que situou acima da verdade os interesses políticos e de autoridade, lembrando que Pilatos libertou Barrabás e entregou Jesus à crucificação. A luta no mundo após a crucificação de Jesus teria de ser travada com essas 2 espadas. Por isso, ele recomendou: o que não tem espada, venda sua veste e compre-a. Os apóstolos foram espíritos de ordem elevada, escolhidos para nascer na terra como assessores de Jesus, mas tinham em seus corações sentimento de hegemonia, ou seja, superioridade, pois se questionaram sobre qual deles era o maior. Em Mateus 20, aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. Jesus recomendou que se desfizessem do preconceito, formalismo, apego às tradições e adquirissem verdade e amor. Há necessidade de nos lembrarmos constantemente de 2 sentenças proferidas por Jesus. Uma em João 15, amai-vos uns aos outros. E a outra em João 8, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E é com isso que nós traremos a reflexão de hoje. Meus irmãos, esta palestra nos faz pensar na violência, que Jesus jamais incentivou a violência. É importante conhecer a verdade, desbloquearmos os nossos pensamentos e observarmos constantemente nossas atitudes em busca da reforma íntima e, consequentemente, de nossa depuração e evolução moral e espiritual. Então, nós questionamos: irmãos, quais são os atos de violência que vocês têm praticado? Ou quais são os atos de violência que vocês já se submeteram? Muitas vezes nós verbalizamos a violência. Outras tantas, infelizmente, nos expomos à violência física, onde somos agredidos e onde agredimos. E são pequenos atos de violência quando nós agredimos ligeiramente o nosso filho, quando nós repelimos ligeiramente alguém. Mas existem os atos de violência velados, quando nós nos negamos a auxiliar alguém, quando nós ignoramos alguém justamente para ofendê-lo. Atos velados de violência que ferem, portanto, ainda são violência. Todo e qualquer ato, seja
pensado, proferido ou manifestado, as nossas ações que ferem os nossos semelhantes podem ser considerados como atos de violência, segundo Erasmo Gurgel. E nós, como cristãos, como seguidores do amado Mestre Jesus, devemos nos libertar de todos estes atos. Lembrando, então, mais uma vez, meus irmãos, que tudo que o amado Mestre nos pede é que tenhamos duas espadas. Não espadas que ferem, mas espadas da verdade e do amor. Sermos sempre verdadeiros conosco e com nossos semelhantes. Sermos sempre aquele que oferta amor, que oferta afeto. E desta forma participarmos deste processo onde nós estamos nos regenerando e colaborando para a regeneração de toda a coletividade. Nós agradecemos a atenção de todos. Que Jesus possa nos iluminar, que Deus nos ampare em todos os nossos atos. Recebendo então o seu amor, tendo a certeza de que somos assistidos incessantemente pelos seres espirituais. Agradecendo o amigo Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.